Olá! Nesta sessão, apresentaremos a regra da cadeia para funções de várias variáveis. Relembre que se você tiver uma função de uma variável, se y for uma função dessa forma, y igual a uma função de x for uma função diferenciável, que para uma função de uma variável só quer dizer apenas a existência da derivada. Então, deixa eu escrever aqui y igual a uma função de u. Se y for uma função diferenciável e se u for uma outra função de x dessa forma, u igual a g de x também for uma função diferenciável, for uma função diferenciável em x, então podemos perguntar pela derivada da composta, ou seja, podemos perguntar pela derivada de f de g de x. E essa derivada, como sabemos, é dada pela regra da cadeia para uma função de uma variável real a valor real, ou seja, a derivada d de x de f de g de x e f de g de x nada mais é do que a derivada da externa, ou seja, f' de g de x, vezes a derivada da interna, g' de x, ou ainda, com a notação do Leibniz, df du vezes du dx. Ok? Então, o que a gente vai fazer nessa sessão é tentar definir o que vem a ser a regra da cadeia para uma função de várias variáveis. Ok? E aí vamos ver que existem dois casos distintos, onde os parâmetros da função dependem de um único parâmetro e quando os parâmetros da função dependem de mais de dois parâmetros. Ok? Então, a ideia é o seguinte. Para uma função da forma, z igual a f de xy, z igual a f de xy, onde, então, se x for uma função, por exemplo, de t, e y for uma função também de t, então faz sentido perguntarmos pela derivada da composta. Então, faz sentido perguntarmos pela derivada em relação a t, em relação a esse parâmetro t. Então, faz sentido perguntar pela derivada em relação à variável t da composta, da função composta. Que função, professor? Essa aqui, ó, z igual a f de x de t e y de t. Então, perceba, z é uma função de duas variáveis, x e t. Mas x e t ambas são funções de mais uma variável. Então, no final das contas, z é função dessa única variável aqui, ó. Ok? Nesse contexto, a gente chama x e y de variáveis intermediárias. Ok? E o t é a variável final, ou variáveis primárias e variáveis secundárias. Ok? Então, o que a gente vai fazer agora é enunciar um teorema, chamado teorema da regra da cadeia. Esse vai ser o nosso primeiro caso, onde ele vai nos dizer como é que a gente faz para derivar essa minha função em relação a t. Perceba que a notação agora é de derivada ordinária, porque z, apesar de ser uma função de duas variáveis, cada um desses parâmetros é função de uma variável só. Então, no final das contas, z é uma função de uma variável só. Okay? Z é uma função só de t. Okay? Então, por isso que faz sentido a gente utilizar essa notação de derivada ordinária, por mais que z inicialmente fosse uma função de dois parâmetros ou duas variáveis. Ok? Então, vamos aqui enunciar o nosso teorema. Então, o teorema diz o seguinte. Teorema 3. Teorema 3. Que aqui eu vou chamar de regra da cadeia. Regra da cadeia, versão 1. Tá certo? Depois a gente vai ver a versão 2 da regra da cadeia. Então, deixa eu ajeitar aqui.
Então, a versão 1 da regra da cadeia diz o seguinte. Então, se z igual a f de x, y for uma função de classe C1, for uma função de classe C1, isso quer dizer que ela tem derivadas parciais contínuas de primeira ordem, for de classe C1, e se as funções x igual a g de t e y igual a h de t forem diferenciáveis, então a derivada da composta é calculada da seguinte maneira. Então, se quisermos derivar z em relação a t, tudo que temos que fazer é derivar z primeiramente em relação a x, multiplicar pela derivada de x em relação a t. Então, essa contribuição vem da primeira variável da z, mas é uma função de duas variáveis. Então, tem a contribuição do z, que vem do y, mas o y, como depende também de t, a gente tem essa outra contribuição. Okay? Então, tudo que a gente tem que fazer para computar a derivada da composta é computar cada uma dessas derivadas separadamente. Ok? Ah, professor, mas se minha função for uma função de mais de duas variáveis, por exemplo, se eu tiver uma função de 3 variáveis, como é que fica a regra da cadeia? 4 variáveis, 5 variáveis. Então, deixa eu colocar isso aqui como uma observação. A forma é a mesma, pessoal, só precisa... Tudo que a gente tem que fazer é aumentar o número de termos na expressão acima, mas a forma da regra da cadeia para esse caso é a mesma. Então, olha só, se w for uma função de n variáveis, x1, x2, xn, onde cada uma dessas funções xj, onde xj é uma função de um certo parâmetro t, j aqui de 1 até n, j de 1, 2 até n, então, claro, que satisfazem as condições do teorema, né? Que satisfazem as condições do teorema, as condições... Que condições são essas, professores? Ou seja, professor, que cada uma dessas funções seja diferenciável, ou seja, suas derivadas existem, tá certo? As condições do teorema 3, então, a regra da cadeia nesse caso, então, essa expressão aqui em cima vai se escrever da seguinte forma, olha só. Então, a derivada de w em relação a t se escreve assim. Bom, primeiro eu vou derivar w em relação à primeira variável e multiplicar pela derivada da primeira variável em relação a t, mais a contribuição que vem da segunda derivada, da segunda variável, mais a contribuição que vem da terceira, até a contribuição que vem da enésima variável. Ok? Então, tudo que a gente tem que fazer é computar essas derivadas e somar. Veja como é bastante simples. Ok? Só isso. Ah, professor, mas se a minha função, se cada um desses parâmetros depender de mais de uma variável, então aí a gente vai ter uma outra forma da regra da cadeia que veremos mais à frente. Ok? Então, vamos ver agora um exemplo. Então, exemplo 31. Então, dados que z é uma função de duas variáveis dessa forma, x ao quadrado y menos y ao quadrado, onde x é uma função de t da seguinte maneira, x igual a seno de t, e y também é uma função de t dada dessa maneira, y igual a e elevado a t, determina a derivada de z em relação a t em t igual a zero. Então, perceba, novamente, z é uma função de duas variáveis, z é uma função de x e y, e x e y são funções de uma outra variável. Então, no final das contas, z é uma função dessa última variável, esse parâmetro t. Ok? Então, faz sentido perguntar pela derivada de z em relação a t, que é o que ele está pedindo aqui, e depois... Bom, ele está pedindo essa derivada em t igual a zero. Então, a gente vai calcular essa derivada para um t qualquer e, no final, fazer t igual a zero. Então, como é que a gente vai fazer isso? Bom, utilizando a regra da cadeia. Ok? Então, solução. Então, observe o seguinte. Então, note que então, z aqui é uma função de duas variáveis, né? A função de x e de y, mas x é uma função de t e y é uma função de t. Então, no final das contas, z é uma função de t também, ok? Então, faz sentido a gente perguntar pela derivada de z em relação a t. E essa derivada se calcula da seguinte forma, a derivada de z em relação a x, que é a primeira variável, vezes a derivada dessa variável em relação ao parâmetro final, que é t, vezes a derivada
de x em relação a t. Mas, note que a derivada aqui é ordinária. Por quê? Porque x é uma função de uma variável só. Tá ok? Então, derivada de z em relação a y, que é a contribuição da segunda variável, vezes, novamente, a derivada de y em relação a t, derivada ordinária, por quê? Porque y é uma função de uma única variável. Então, tudo que a gente tem que fazer é computar cada uma dessas 4 derivadas separadamente e depois substituir. Ok? Então, olha só, dz dx vai ser igual a... Bom, se você olhar para cá, a função é z igual a x ao quadrado y menos y ao quadrado. Então, a derivada disso em relação a x vai ficar 2xy, não é? Então, 2xy. Bom, a derivada de z em relação a y, vamos ver quem vai ser. Onde é que eu tenho o y aqui? Ó? Tenho y nesses dois termos, então a derivada dessa primeira parcela vai ficar x ao quadrado menos 2y. X ao quadrado menos 2y. Bom, agora a gente calcula as derivadas ordinárias. Então, a derivada de x em relação a t, então dx de t, mas x era seno, não é isso? Então, a derivada do seno vai ficar cosseno, então cosseno de t. E, por fim, a derivada de y em relação a t, bom, mas y era e elevado a t, a derivada exponencial é ela mesma. Então, tudo que a gente tem que fazer agora é só substituir esses carinhas na expressão da regra da cadeia, ok? Logo, dz dt vai ficar igual a, então, é 2xy vezes cosseno de t, 2xy vezes cosseno de t, mais a outra parcela, cadê? Que é o x ao quadrado menos 2y, x ao quadrado menos 2y, vezes a segunda parcela aqui, dy dt, que é elevado a t. É elevado a t. Bom, mas como vocês já perceberam aqui, nós temos 3 variáveis diferentes aqui no problema, x, y e t. Mas tudo isso aqui tem que ficar em termos apenas de que parâmetro? T. Ok? Então, como é que eu faço aqui? Bom, eu vou substituir x pela expressão que define x no problema. X é seno de t. E eu vou substituir, eu não tiver y, por e elevado a t. Por quê? Porque é a forma da dependência do y nesse problema. Ok? Então, fazendo isso, vamos ficar com o seguinte. Então, dz dt, e só no final vamos fazer t igual a zero. 2 vezes x, mas x é seno de t, o y é elevado a t, vezes cosseno de t, que a gente já tinha aqui, mais seno ao quadrado de t, menos 2 vezes e elevado a t, vezes e elevado a t. Ok? Então, essa é a derivada da minha função em relação a t. Vamos organizar aqui. Então, dz dt vai ficar igual a 2 vezes seno de t, cosseno de t, vezes e elevado a t, mais seno ao quadrado de t, menos o seno ao quadrado de t vezes e elevado a t, menos 2 vezes e elevado a 2t. Ok? Então, se pedisse apenas a derivada da função em relação a t, está aqui a expressão que define essa derivada. Agora, ele pede para calcular essa derivada em t igual a zero. Bom, então, é só substituir que vai ter por zero. Em t igual a zero, vamos ter o seguinte. Então, essa derivada em t igual a zero vai ficar, então, 2 vezes seno de zero, vezes cosseno de zero, vezes e elevado a zero, mais seno ao quadrado de zero, vezes e elevado a zero, menos 2 vezes e elevado a 2 vezes zero. Ok? Então, esse termo se anula, porque seno de zero é zero. Aqui também, esse cara é 1, então o resultado é menos 2. Ok? Portanto, a derivada da minha função em t igual a zero é menos 2. Ok? Igual a menos 2. Tranquilo? Então, vamos só marcar aqui. Então, essa é a resposta do problema. Então, a derivada, vou deixar aqui guardado. Então, a derivada da minha função em t igual a zero é menos 2. Professor, teria como fazer de outra forma para confirmar se isso vai dar isso mesmo? Bom, é sempre possível você, desde o início, transformar isso aqui numa função de variável só. Como? Substituindo onde tem x aqui por seno de t e onde tem y aqui, ó, por e elevado a t. Então, perceba, se você fizer isso, no final das contas, z aqui vai ser uma função apenas de t. E aí você deriva esse cara normalmente como se estivesse derivando uma função de uma variável real ao valor real. E no final faz t igual a zero. Ok? Então, fazendo dessa forma, utilizando a regra da cadeia, o resultado será o mesmo que esse que a gente tem aqui, menos 2. Ok? Vamos colocar aqui uma pré-observação que vai nos permitir utilizar a regra da cadeia com mais facilidade. Então, observação. Então, olha só, podemos apreciar a regra da cadeia esquematicamente. A regra da cadeia esquematicamente da seguinte forma.
matematicamente da seguinte forma. Então, olha só, a ideia é o seguinte, f é uma função de duas variáveis, né? F é uma função que depende de x e que depende de y, mas x é uma função que depende de t e y também. Ok? Então, vamos colocar essa dependência assim, ó. X é uma função, f é uma função que depende de x e de y, e x é uma função que depende de y e y também. Perdão, x é uma função que depende de t e y também. Ok? Então, vamos fazer o seguinte, nessa árvore que a gente acabou de criar, vamos colocar as derivadas. Então, aqui eu vou colocar a derivada da f em relação a x, essa derivada é derivada parcial, porque nesse ramo aqui, ó, se eu for derivar, eu vou derivar em relação a x, tá certo? Nesse ramo, então, eu coloco essa derivada aqui. Bom, aqui, se eu for derivar, seguir esse caminho, eu vou derivar em relação a y, então eu coloco essa derivada aqui. Bom, se eu for derivar nessa direção, eu vou derivar em relação a esse parâmetro aqui de baixo, que é o t. E se eu continuar nesse mesmo esquema, aqui eu vou colocar dy dt. Ok? Então, veja, uma vez que você colocou as variáveis secundárias, ou variáveis temporárias, que são essas aqui, x e y, e a variável final ou variável primária, que é o t, se você seguir esse caminho aqui, ó, você vai ter todas as informações da derivada dessa função em relação a esse parâmetro. Bom, mas perceba que ele aparece duas vezes, aparece aqui e aqui, então eu tenho que seguir esse caminho também. Então, se você seguir esses dois caminhos e somar essas contribuições, a gente vai ter exatamente a expressão lá para a regra da cadeia. Como assim, professor? Da seguinte forma, ó, se eu quiser computar a derivada dessa função f em relação a t, primeiro eu vou olhar as contribuições desse ramo, então eu tenho a derivada da função f em relação a x, vezes essa derivada, então a derivada de x em relação a t. Mas essa é a única contribuição de t que vem para a minha função f? Não, eu tenho esse outro ramo também, então mais as outras contribuições. Que contribuições são essas? Então a derivada da f em relação a y, que está aqui, ó, vezes a derivada de y em relação a t, que está aqui. Ok? Então, dessa maneira, não importa quantas funções, quantos parâmetros a sua função tenha. Se você conseguir escrever esse diagrama, você sempre vai ser possível relembrar essa expressão de forma simples. Ok? Basta você olhar, basta você decompor aqui esses ramos, ver a contribuição da sua função em relação a cada um desses ramos, ou seja, da variável independente em cada um desses ramos e somar cada uma dessas contribuições. Ok? Novamente, nesse contexto, o x aqui, ó, e o y esses carinhos são chamados de variáveis secundárias, ok? Porque, no final das contas, a minha função vai depender apenas de t. Então, t é a variável primária. Ou ainda a gente chama também, é possível também chamar x e y aqui de variáveis intermediárias, né? Porque eles estão aqui só nesse primeiro passo. No final, a função depende realmente de t, ok? Então, vamos ver aqui mais um exemplo onde a gente pode utilizar a regra da cadeia para calcular a taxa de variação. Exemplo 32. A pressão de um gás ideal está relacionada com a sua temperatura T, o seu volume V e o número de mols N pela seguinte expressão, P vezes V igual a nRT, onde R é a constante universal dos gases, que aqui está dada em kPa por litro mol Kelvin. Nessa configuração, ela vale 8,31. Então, determine a taxa de variação da pressão quando a temperatura for 300 Kelvin e está aumentando com a taxa de 0,1 kelvins por segundo e o volume é 100 litros e está aumentando também uma taxa de 0,2 litros por segundo, nesse caso para um mol de gás. Ok? Então vamos ver como é que a gente aplica a regra da cadeia aqui para resolver esse problema. Então, solução. Então perceba aqui o seguinte, note que a pressão aqui, ela é uma função da temperatura e do volume, não é? Dado dessa forma, RT sobre V, já que N aqui a gente está fazendo igual a 1, já que o número de mols é 1, ok? Lá a gente tinha assim, ó, PV igual a nRT, mais N é 1, passando o V dividido, então eu tenho que P é uma função da temperatura e do volume. Note ainda que a temperatura é uma função do tempo e o volume também é uma função do tempo, não é? Porque ele afirma no texto que a temperatura está variando a uma certa taxa
e que o volume está variando uma certa taxa. Então, esses caras são funções do tempo. Então, no final das contas, logo, no final das contas, a pressão é uma função do tempo também. Por isso que faz sentido em perguntar pela taxa de variação da pressão. Ok? Derivada temporal. Não é? Então, assim, da regra da cadeia, assim, da regra da cadeia, temos o seguinte, olha só. Da cadeia, então, P é uma função de T e V, mas T e V são funções do tempo, logo, a taxa de variação, ou a derivada temporal da pressão, é calculada assim, é a derivada da pressão em relação ao tempo, vezes a derivada, perdão, em relação à temperatura, vezes a derivada da temperatura em relação ao tempo, mais a derivada da pressão em relação ao volume, vezes a derivada do volume em relação ao tempo. Ok? Então, a gente tem a expressão que define P em função de V e T, a gente calcula esses carinhas aqui, e as taxas são fornecidas no problema. Então, é só calcular esses caras e substituir. Ok? Então, neste caso, a derivada da pressão com relação à temperatura, veja, P para a gente ficou assim, ó, RT sobre V. Então, se eu derivar esse cara em relação a T, vai ficar apenas R sobre V. E a derivada da pressão em relação ao volume, se eu derivar esse cara em relação a V, vai ficar menos RT sobre V ao quadrado. Não é verdade? Então, substituindo essas expressões nessa equação anterior, vamos ter o seguinte. Então, a taxa de variação da pressão, dP dt, vai ficar assim, ó, R sobre V, dt dtzinho, menos RT sobre V ao quadrado, dV dt. Ou ainda, se eu colocar esse R sobre V em evidência, vou ficar assim, olha só, dt dtzinho, que é a taxa de variação da temperatura, menos T sobre V, vezes a taxa de variação do volume. Agora, é só substituir os dados do problema. Logo, substituindo os dados do problema, vamos ter o seguinte. Vou subir aqui mais um pouco. dP dt vai ficar assim, ó, R é 8,31, o volume ele diz a gente que é 100 litros, a taxa de variação da temperatura é 0,1, menos, bom, a temperatura é 300 Kelvin, o volume é 100 litros, vezes a taxa de variação do volume, que é 0,2 litros por segundo, ok? Então, olha só, aqui a gente vai ter o seguinte, 0,1 menos 0,6 vai dar menos 0,5, então isso aqui vai ficar assim, menos 0,5 vezes 8,31 dividido por 100, ok? Esse carinha vezes esse aqui vai ser a metade de 8,31, que vai dar 4,155, né? Quando eu dividir por 100, vou ficar com 0,00.04155. Bom, aqui a pressão é dada em kilopascal e o tempo em segundos, tá certo? Então, a taxa de variação da pressão desse gás vai ser menos 0,04155 kPa por segundo. Ok? Então, veja como a regra da cadeia nos ajuda, nesse caso, a calcular taxas de variação para funções de várias variáveis. Ok? O que a gente vai ver agora? Como ficaria a regra da cadeia no caso onde eu tenho agora uma função de duas variáveis, onde cada uma dessas duas variáveis são funções de duas outras variáveis, por exemplo, ST. Ok? A gente está fazendo aqui para duas, mas como vocês vão perceber, esse processo se generaliza para quantas variáveis você tiver. Então, se z agora for uma função de duas variáveis, se z for uma função assim, ó, z, f de x, y, onde x for uma função de ST e y for uma função também de ST, então, no final das contas, z é uma função que depende de x, que depende de ST, e y que depende de S, que depende de T também. Então, no final das contas, z é uma função que depende de S e de T, não é assim? Então, dessa forma, podemos perguntar pelas derivadas parciais, pelas seguintes derivadas parciais. Quais derivadas parciais, professor? Essas aqui, ó, parciais.
Eu posso perguntar pela derivada parcial de z em relação a s e pela derivada parcial de z em relação a t. Então, como é que a gente resolve isso? Como é que a gente calcula isso? Bom, esse é o conteúdo do nosso próximo teorema, é chamado, bom, continua ainda sendo o teorema 04, continua sendo a nossa regra da cadeia, certo? Então, regra da cadeia, agora a segunda versão dela, ok? Então, a ideia é basicamente parecida com a da primeira versão, só que agora a gente vai ter não vou dizer um complicador a mais, mas a nossa função, os parâmetros da função agora são funções de várias variáveis. Então, isso vai introduzir uma nomenclatura diferente. Então, se z for uma função de duas variáveis, z for uma função de x e y, novamente, x for uma função de st e y for também uma função de st, então, se essas funções forem de classe C1, ou seja, limite derivadas parciais de primeira ordem contínuas, de classe C1, então, para eu calcular a derivada parcial da minha função em relação, para eu calcular a derivada parcial da z em relação a s, eu tenho que lembrar primeiro que z depende de x, né? E lembrar que x, notar que x também depende de s, só que nesse caso, x agora é uma função de duas variáveis, então a gente usa notação de derivada parcial, tá bom? Mas o z também é uma função de y, porque o y também depende de s, ok? Agora, se a gente precisar da derivada da da z em relação a t, o argumento é o mesmo, então vai ser a derivada do z em relação a x, porque z depende de x, vezes a derivada parcial de x em relação a t. Professor, por que derivada parcial? Porque o x agora é uma função de duas variáveis, tá? Mais a contribuição que vem do y. Então, derivada de z em relação a y, vezes a derivada do y em relação a t. Claro, se esse μz aqui fosse uma função de mais variáveis, por exemplo, x, y e w, então eu teria, por exemplo, mais contribuições. Então, a derivada, por exemplo, de z em relação a w, vezes a derivada de w em relação a t e assim por diante. Ok? Eu parei aqui apenas para uma função de duas variáveis, onde cada variável é função de duas, porque o resto é da mesma forma, ok? A ideia se estende da mesma maneira, né? Depois eu vou mostrar como é que a gente consegue fazer isso esquematicamente. A gente consegue montar a expressão da regra da cadeia para uma função desse formato, utilizando aquela ideia de diagrama, ok? Então, a gente pode escrever isso em notação matricial. Então, em notação matricial, olha só, em notação matricial eu posso escrever essas derivadas dessa maneira. Então, o que eu estou fazendo? Estou guardando esses caras no vetor. Então, a derivada de z em relação a s, a derivada de z em relação a t. E também estou guardando no vetor as derivadas de z em relação a x e as derivadas de z em relação a y. Ok? Então, essas outras derivadas que aparecem aqui, a derivada de x em relação a s, y em relação a s, x em relação a t e y em relação a t, eu coloquei nessa matriz aqui. Perceba que se eu multiplicar, fizer produto aqui dessa matriz por esse vetor coluna aqui, ou seja, se eu fizer esse primeiro com o primeiro, segundo com o segundo, eu vou ter exatamente essa expressão que está aqui em cima. E se eu fizer esse carinha com o primeiro e esse carinha com o segundo, eu vou ter exatamente essa segunda parcela que está aqui. Porque essa matriz ela é importante e ela recebe um nome. Ela é chamada de matriz jacobiana. Então, a matriz das derivadas parciais, parciais acima, é chamada de matriz jacobiana. Matriz jacobiana e denotada da seguinte maneira. E denotada por... Então, existem várias notações, tá? Então, uma notação comum é essa daqui, ó. X, Y, D, S, T. Ok? Isso é apenas notação. Não estou dizendo que isso aqui é derivada, não. Mas é bem sugestivo. Por exemplo, a primeira coluna, primeira linha da matriz, ó, primeira linha, eu obtenho derivando esses carinhos em relação ao primeiro parâmetro, ó. E os carinhos da segunda coluna, na segunda linha, são obtidos derivados, os caras aqui de cima em relação ao segundo parâmetro. Ok? Então, essa matriz ela é chamada de jacobiana. E quando ela é uma matriz quadrada, seu determinante é chamado de jacobiano. Então, seu determinante é chamado de jacobiano. É chamado de
jacobiano ele é bastante importante, jacobiano, na conversão de sistemas de coordenadas. Quando, por exemplo, você vai calcular uma integral múltipla, e aí você sai de um sistema de coordenadas, por exemplo, o sistema coordenada cartesiano, para o sistema de coordenadas, por exemplo, esférico. Vocês vão ver quando estiverem estudando integrais múltiplas que esse cara é importante. Ele é o fator de expansão do elemento de volume, expansão ou contração do elemento de volume na sua integral dupla, tripla, bom, volume, no caso integral tripla, e área, no caso integral dupla. Então, esse determinante é chamado de jacobiano e denotado da seguinte maneira. Bom, é só colocar uma barrinha aqui, tá certo? Então, o determinante de J, det J, a gente simboliza assim, só essa barrinha, é x, y, s, t, ok? A matriz jacobiana, ela pode ser uma matriz que não seja quadrada, tá certo? Mas quando ela é quadrada, então faz sentido a gente definir o determinante, né? Determinantes são definidos para matrizes quadradas. Então, esse determinante é chamado de jacobiano, ok? Então, vamos ver agora um exemplo onde a gente pode aplicar essa forma da regra da cadeia para uma função de duas variáveis, onde cada variável é função de mais duas. Então, exemplo 33. Então, se z é uma função de duas variáveis dessa forma, é elevado a x sendo y, onde cada uma das variáveis x e y são de funções de mais duas outras variáveis, por exemplo, st ao quadrado e y igual a s2t, então determine a derivada de z em relação a s e a derivada de z em relação a t. Então, aqui a aplicação direta da regra da cadeia é essa segunda versão, né? Então, solução. Então, observe o seguinte, olha, note que. Então, tudo que a gente tem que computar, por exemplo, para calcular a derivada de z em relação a s, eu tenho que calcular a derivada de z em relação a x, a derivada de x em relação a s, a derivada de z em relação a y e a derivada de y em relação a s. Então, vamos calcular cada uma dessas derivadas, ok? Lembrando que quando a gente for calcular a derivada em relação a t, a gente vai precisar novamente desses carinhas, mas esses já vão estar computados, então vai facilitar a nossa vida, né? Então, dz dx, o que é a minha função? É e elevado a x seno de y, né? Olha, z então lá em cima, e elevado a x seno de y. Se eu derivar esse cara em relação a x, só tem x aqui, derivada exponencial é a mesma. Então, é elevado a x seno de y, não mudou nada. E a derivada de z em relação a y vai ser e elevado a x cosseno de y. Ok? Bom, vou precisar também da derivada de x em relação a s, né, que é esse termo aqui. Bom, mas lá em cima a gente viu que x era definido dessa forma, st ao quadrado, e y era definido assim, ó, s ao quadrado t. Então, vou precisar da derivada de x em relação a s, que é t ao quadrado, e a derivada de y em relação a s também, que nesse caso vai ser 2st. Na verdade, se derivar aqui, vai cair apenas um 2. Dessa forma, então, se a gente substituir essas informações aqui, então vamos ficar com o seguinte, portanto, a derivada de z em relação a s vai ser e elevado a x seno de y, né? Que é esse termo aqui, vezes esse carinha, então vezes t ao quadrado, mais a derivada de z em relação a y, que está aqui, esse e elevado a x cosseno, então e elevado a x cosseno de y, vezes esse carinha que a gente computou agora, 2st. Ok? Lembrando que onde tiver x eu vou ter que substituir por st ao quadrado e onde tiver y eu vou substituir por s ao quadrado t. Então, se eu fizer isso, então dz ds vai ficar da seguinte forma. Vai ficar e elevado a x mais x é st ao quadrado, seno de y mais y é s2t. S2t, tudo isso que multiplica t, vou colocar o t aqui, t ao quadrado, né? Então, isso aqui vezes t ao quadrado, mais 2st, que multiplica elevado a x, mais x é st ao quadrado, vezes cosseno de y, mais y é s ao quadrado t. Pois bem, aqui está a derivada da nossa função em relação ao parâmetro s. Então, eu tenho que fazer agora o quê? A mesma coisa para t. Então, para a variável t, vamos ter o seguinte, bom, a mesma coisinha, tá? Então, como é que fica a regra da cadeia nesse caso? dz dt é igual a derivada de z em relação a x, mas esse cara a gente já calculou, vezes a derivada de x em relação a t, a única coisa nova que eu vou ter que calcular aqui,
A derivada de z em relação a y a gente já tem, a derivada de y em relação a t é a única coisa nova que a gente tem que calcular. Então, vamos fazer aqui. Então, a derivada de x em relação a t, de novo, x é st ao quadrado, então vai ficar 2st. E a derivada de y em relação a t, novamente, o y é s2t, então aqui vai ficar apenas s2. Ok? Então, substituindo tudo isso nessa expressão da regra da cadeia, a gente vai ficar com o seguinte. Então, dz dt vai ficar dz dx. dz dx que a gente computou aqui, ó, é elevado a x vezes seno de y. Então, é elevado a x seno de y vezes dx dt, está aqui 2st, mais dz dy, que é elevado a x cosseno de y. Então, vezes dy dt, que a gente já computou aqui, que é s ao quadrado. Ok? Então, por fim, a gente vai ficar com o seguinte, dz dt. Vamos só novamente substituir onde tiver x por s t ao quadrado de y por s ao quadrado de t. Então, vai ficar com e elevado a st2 vezes... Bom, deixa eu colocar esse 2st na frente. Então, 2st é elevado a st2 seno de s2t mais s2 é elevado a, novamente, st2 vezes cosseno de s2t. E aqui está a derivada parcial da minha função em relação a t. Então, veja que não é complicado, é só aplicar a formulinha da regra da cadeia, nesse caso, a segunda versão que a gente viu mais acima. Tranquilo? Então, deixa eu colocar aqui uma observação, assim como eu fiz no primeiro caso, que a gente consegue computar essas derivadas esquematicamente, ok? Não precisa decorar a fórmula. Então, observe o seguinte, observação. Então, a ideia é o seguinte, esquematicamente podemos escrever da seguinte forma, esquematicamente, temos o seguinte, deixa eu fazer aqui um diagrama de como a gente pode representar essas derivadas. Então, olha só, esquematicamente a gente pode representar a regra da cadeia nesse segundo caso dessa forma. Então, eu tenho uma função f que depende de x e y, e x e y depende dos outros parâmetros st. Então, para eu computar, por exemplo, a derivada de f em relação a s, eu vou fazer o seguinte, eu vou percorrer nesses caminhos todos os caminhos que têm s no final. Então, por exemplo, para eu derivar f em relação a s, eu tenho que primeiro derivar f em relação a x, depois derivar x em relação a s. Então, lembre que sempre que você anda no mesmo caminho, você multiplica, tá certo? Eu vou multiplicar esses dois carinhas, mas eu tenho outra contribuição que vem desse outro ramo. Então, para eu derivar f em relação a s, eu tenho que primeiro derivar f em relação a y e depois derivar y em relação a s. E aí eu multiplico esses carinhas e eu vou ter essa parcela mais essa parcela, ok? Que é justamente o que a gente viu lá na expressão da regra da cadeia. E a mesma coisa para a variável t. Então, se eu quero derivar f em relação a t, eu sigo, olha só, esse caminho. Então, eu vou ter essa parcela mais essa, vezes essa parcela, mais a outra contribuição que vem daqui. Então, tem essa parcela vezes essa parcela. Ok? Então, vamos usar essa ideia. Então, veja, de forma que para calcular essas derivadas, tudo que a gente tem, por exemplo, em relação a S ou em relação a T, basta fazer isso que eu falei. Basta seguir os ramos correspondentes, multiplicar as derivadas em um mesmo ramo e somar as contribuições de cada ramo desse. Ok? Dessa forma, você não precisa decorar a expressão. Exemplo 34. Escreva a regra da cadeia para a função w igual a f de x, y, z e t, onde x é uma função de u e v, y é uma função de v, z é uma função de v, t é uma função de u e v. Então, perceba, ele não deu a função, ele quer apenas que você escreva a expressão que você utilizaria da regra da cadeia para calcular essas derivadas. Ok? Se fosse fornecida a função, você aplicaria essa regra. Tranquilo? Então, o que ele tem aqui é o seguinte, w é uma função de 4 variáveis, onde cada uma dessas variáveis é função de mais duas. Então, no final das contas, w é uma função de u e v. Ok? Por quê? Porque x é uma função de v, y é uma função de v, z é uma função de v e t também. Então, vamos fazer o seguinte, a gente vai utilizar essa ideia de representar esquematicamente as dependências funcionais da função em relação a cada um dos seus parâmetros, para que a gente possa listar as derivadas que aparecem na regra da cadeia para cada uma dessas derivadas, ou seja, para a derivada de w em relação a u e para a derivada de w em relação a v. Tranquilo? Então, vamos fazer isso aqui, solução. Então, solução. Nesse caso, que a gente vai obter apenas uma fórmula, tá certo? Não tem, a gente não vai derivar, a gente não tem a função. Vai deixar tudo em termos das derivadas. Então, esquematicamente, a gente tem o seguinte, ó, esquematicamente, temos as seguintes dependências funcionais. Ó, temos, então, f é uma função que depende de 4 variáveis, né? F é uma função, deixa eu colocar aqui,
é uma função que depende de x, depende de y, depende de z e depende de t. Não é verdade? Então, vamos fazer assim, ó. X, f é uma função que depende de x, depende de y, depende de z e depende de t. Onde cada uma dessas variáveis são funções de mais duas outras. Por exemplo, x é função de u e v, y é função de u e v, z é uma função de u e v e t é uma função de u e v. É isso? Bom, f ou w tanto faz, vou deixar f aqui mesmo no meio. Ok? Então a gente tem esse conjunto de dependência aqui, a gente tem essa árvore de dependências funcionais. Então, para que a gente compute, por exemplo, a derivada de f em relação a u, por exemplo, em relação a u, o que eu vou fazer? Eu vou seguir esses ramos e vou ver onde é que tem derivada, onde é que tem u. Então, tem u aqui, 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 aqui. Então, vou ter 4 parcelas da regra da cadeia, não é verdade? 4 parcelas na expressão que determina a derivada de f em relação a u. Então, é só ir seguindo, por exemplo. Para eu chegar nesse cara, eu tenho que derivar primeiro f em relação a x e derivar x em relação a u. Para eu chegar nesse carinha aqui, eu tenho que derivar f em relação a y, depois multiplicar pela derivada de y em relação a u. Para chegar nesse carinha, eu tenho que derivar f em relação a z, e aqui eu tenho que derivar z em relação a u. E assim por diante. Então, eu vou pegando cada uma dessas contribuições e vou somar. Ok? Então, vamos lá. Usando essa representação esquemática, a gente vai ter o seguinte, ó. Perceba o seguinte, ó. Então, para eu calcular a derivada de f em relação a u, eu primeiro calculo a derivada de f em relação a x, mas x depende de u, aqui, ó. Então, vezes essa dependência, mais agora a parcela que vem do y. Né? Então, derivada de f em relação a y, derivada de y em relação a u, mais agora a parcela que vem do z. Então, a derivada de f em relação, deixa eu subir um pouco, em relação a u, em relação a z, vezes a derivada de z em relação a u, mais a derivada de f em relação a t, porque f é uma função que depende de t também, vezes a derivada de t em relação a u. Veja que todas essas derivadas são derivadas parciais. Por quê? Porque são todas funções de duas ou mais variáveis. No caso, todas funções de duas variáveis. Ok? Então, essa é a relação que me dá a derivada parcial da minha função em relação a u. Para v, procedemos da mesma maneira. Ok? Então, só seguir esse ramo. Olha, eu quero derivar f em relação a v agora. Ok? Então, eu vou calcular a derivada de f em relação a x, depois a derivada de x em relação a v, mais a derivada de f em relação a y, a derivada de y em relação a v, mais a derivada de f em relação a z, a derivada de z em relação a v, mais, bom, vocês já entenderam, né? Então, ficou o seguinte, derivada de f em relação a v é igual a derivada de f em relação a x. Então, derivada de f em relação a x, derivada de x, então, vezes a derivada de x em relação a v, mais a derivada de f em relação a y, vezes a derivada de y em relação a v, mais a derivada parcial de f em relação a z, derivada parcial de z em relação a v, enfim, a derivada de f em relação a t, derivada de t, então, vezes a derivada de t em relação a v. E aqui a gente tem a segunda expressão que nos permite computar a derivada da minha função em relação a esse segundo parâmetro. Ok? Só isso. Então, veja que não é necessário você decorar a regra da cadeia. Tudo que você tem que fazer é listar quais são as funções, quais são os parâmetros da sua função e quais são os parâmetros desses parâmetros. No caso, a gente está falando de composição, ou seja, função de função. Tranquilo? Então, vamos ver mais um exemplo. Então, exemplo 35. Então, o exemplo 35 diz o seguinte: se g for uma função de duas variáveis dessa forma, ou seja, f de s menos t2 e t2 mais s2, e f, ou seja, essa função aqui, for uma função de classe C1, ou seja, de derivadas parciais de primeira ordem, verifica então que a função g aqui satisfaz essa equação diferencial. Ok? Então, ele poderia ter dado a f, por exemplo. A f poderia ser a função, por exemplo, x mais y, ou seja, o primeiro parâmetro que eu estou chamando de x, mais o segundo parâmetro que eu estou chamando de y. Então, poderia ser, a f poderia ser esse cara mais esse, ou poderia ser exponencial do primeiro parâmetro mais tangente do segundo parâmetro. Mas ele não me deu quem é f. F é uma função genérica. Então, ele quer que você mostre que essa função g, descrita dessa forma, com essa relação funcional, onde f é uma função genérica mais, que apresenta derivadas parciais de primeira ordem contínua, satisfaz essa equação. Ok? Então, vamos utilizar a regra da cadeia aqui para computar cada uma dessas derivadas aqui, ó, representadas, multiplicar por t, multiplicar por s e mostrar que, quando a gente somar essas duas coisinhas, vai dar zero para uma função g que tem esse formato, tá bom? Então, vamos lá, solução.
Solução. Então, para não ficar carregando essa notação f de S2 menos T2 e T2 mais S2, eu vou renomear esses caras, chamar esse cara aqui de U e esse de V, ok? Então, perceba que U vai ser uma função dos variáveis, ou seja, depende de ST, e V é uma função também dos variáveis que depende de ST. Então, sejam. Então, U, a gente vai definir assim, S2 menos T2, S2 menos T2, e V é S2 mais T2. Deixa eu ver aqui se é isso mesmo. T2 mais T2 menos S2. Aqui tem um menos. T2 menos S2. Ok? Então, deixa eu colocar aqui. Então, se eu escrever dessa forma, então, a minha função G se escreve assim, ó, G, que depende de S e T, na verdade, é uma função que depende de U, que depende de ST, né? Dado dessa forma. E V, que também depende de ST, escrito dessa forma. Ok? Então, o que eu vou fazer? Vou computar a derivada da f agora em relação a S. Então, veja, G é uma função que... Bom, vamos colocar aqui embaixo primeiro. Então, perceba o seguinte. Perceba que... Então, eu vou computar a derivada da G em relação a S. Então, o que eu vou fazer é derivar a f em relação a S, não é? Mas, ó, agora sim. Perceba que a minha f é uma função de U e V. E U e V são funções de ST. Então, eu vou ter que usar a regra da cadeia aqui, na segunda formatação dela. Como é que eu uso aqui? Então, vai ser a derivada da f em relação a U, porque f é uma função de U, vezes a derivada de U em relação a S, porque U é uma função de S. Então, essa é a primeira parcela onde aparece S, mas S também aparece nessa segunda parcela. Então, eu vou ter que pegar essa segunda contribuição. Então, a derivada de f em relação à segunda variável, que é V, vezes a derivada de V em relação a S. Ok? Então, tudo que eu tenho que fazer agora é computar essas derivadas. E essa derivada eu tenho como computar e essa. Essas outras duas aqui não, porque eu não tenho a forma funcional da f, tá bom? Então, vamos calcular aqui embaixo. Então, du ds. Então, se eu derivar u tá aqui, ó, essa expressão. Se eu derivar u em relação a s, 2s. E dv ds, se eu derivar v em relação a s, cadê v? Tá aqui, ó. Vai dar menos 2s. Né? Então, vamos colocar aqui. Então, dessa forma, como é que fica dgds? Então, logo, dgds vai ser escrito assim, 2s vezes df du, não é isso? 2s vezes df du, mais, na verdade, menos 2s aqui, ó, vezes df dv. Ok, então vamos guardar esse resultado, vamos computar a outra derivada e depois fazer o que ele pediu no problema, que é multiplicar cada um por aqueles parâmetros e somar para ver se isso vai dar realmente zero. Então, de forma análoga, deixa eu colocar aqui embaixo, de forma análoga, o que eu vou computar agora? Vou computar dg dt, não é isso? O segundo parâmetro, mais dg dt igual a df dt. Bom, como é que eu calculo df dt? Então, df dt vai ser a derivada de f em relação a u, vezes a derivada de u em relação a t, mais a derivada de f em relação a v, vezes a derivada de v em relação a t. Então, vamos computar cada uma dessas derivadas aqui embaixo. Du dt vai ser igual a... Bom, lembra aqui, ó, u é S2 menos T2. Então, se eu derivar esse cara em relação a t, vai cair menos 2, vai ficar... Caiu 2, ficou menos 2t. Então, menos 2t. E dv dt, vamos ver como é que é a expressão lá do v. T2 menos S2 vai ficar 2t. Então, só substitui, tá certo? Logo, a dg dt vai ficar menos 2t, né? Aqui, ó, menos 2t, que multiplica df du, então, df du, mais 2t aqui, que multiplica df dv, ok? Que multiplica df dv. Pois bem, já temos tudo, agora é só verificar o que ele pede no problema. Então, perceba, tudo que eu tenho que fazer agora é verificar isso aqui, né? Pegar t multiplicar por dgds, mais s multiplicar por dgdt, somar tudo e esperar que isso dê zero. Né? Então, por fim, vamos ter o seguinte, então, t, vamos ver aqui se é t ou se é s primeiro, t, então t vezes dgdt, bom, dgdt está aqui, eu vou aproveitar o que a gente já tem aqui feito, vou só levar para baixo, então t vezes isso, t vezes esse carinha, mais, Ctrl V, mais
S mais S que multiplica, que multiplica dg dt, mas está aqui, ó. A gente já calculou aqui separadamente. Ctrl V, Ctrl C, Ctrl C, Ctrl V. Bom, isso aqui é exatamente T dg ds mais S dg dt, ok? Só era para ter sido escrito primeiro, mas tudo bem. Então, o que a gente vai ter aqui? Perceba que esse carinha com esse vai ficar menos 2ts df du, que é a mesma coisa aqui, ó, menos 2ts df du. Já nesse outro eu tenho menos 2ts novamente, e aqui eu tenho mais 2ts df dv. Então, se você somar esses dois carinhos, o resultado vai ser 0, que era o que ele pedia que você verificasse no problema, ok? Ou seja, aquela função definida no início do problema, aquela função g definida como f daqueles parâmetros, realmente satisfaz essa equação diferencial. Tranquilo?